E aí, pessoal, vamos falar nesta aula a respeito de seleção, tá? Eu até vou usar o nosso amigo Kobe aqui, porém eu vou só desagrupar isso aqui. Desagrupar, ó, pessoal, desagrupar, ó. Muito fácil também desagrupar camadas. Muitas opções estão disponíveis pra gente aqui, ó. É um atalho de opções, tá? O que acontece, pessoal? Eu vou voltar com o meu desenho do Kobe a estaca 0. Qual que é a estaca 0? Esse cara aqui, ó. Ou melhor, na verdade tem um cidadão aqui antes dele ainda. Esse cara aqui, Ctrl J, vou duplicar ele. Vou tirar ele aqui pra fora. Esse cara aqui que eu quero. Perfeito. Muito bem, o restante eu vou simplesmente apagar. Vou começar do zero, como se eu estivesse iniciando o meu trabalho, beleza? Aqui, ó, percebam, pessoal, que eu tenho as cores aqui do meu cor de preenchimento e cor de background, tá? Cor de plano de fundo. Eu posso aplicar qualquer uma delas aqui. Basta eu vir aqui no Ctrl Del ou Alt Del. Eu consigo escolher a camada que eu quero usar. Eu vou colocar essa cor mais clara para ficar mais visível o contorno do meu desenho, tá? Que esse cara aqui, vou até colocar uma cor nele vermelha. Para nós sabermos que eu estou trabalhando com esse cara. E com esse cara aqui também eu vou colocar vermelho nele, para que eu possa saber com quem eu estou trabalhando, tá bem? Então, pessoal, o que acontece? Nós vamos falar aqui de ferramentas de seleção, tá? Aqui eu vou usar a minha Cintiq, tá? E a ferramenta de seleção que nós mais usamos aqui é o laço livre, beleza? E como isso funciona? Eu vou dando zoom aqui, ó. Arrasto o meu com a mãozinha, clico no botão espaço. Eu vou arrastando o meu desenho, tá? Tá um pouquinho pesado, para variar. Galera, eu arrastei sem querer o plano de fundo ali, mas tudo bem. O que acontece, pessoal? Eu vou criar uma camada vazia aqui, sem nada, que eu vou colocar uma cor que eu quero selecionar aqui. Eu vou simplesmente usar o laço. O laço é a ferramenta que nós mais vamos usar aqui. Nós vamos falar de todas elas, é claro. Porém, como eu disse, o laço realmente é a ferramenta que nós mais vamos usar. É legal vocês entenderem que qualquer ferramenta de seleção, ela tem essas opções aqui, que são operações booleanas, tá? Nós podemos, por exemplo, criar novo, que é essa primeira opção. Nós podemos somar, nós podemos subtrair, nós podemos fazer interseções booleanas. O que são operações booleanas? É quando a gente pega duas formas e nós podemos, por exemplo, fazer operações de cortar, de soldar ou de interceder partes dela mesma. Por exemplo, aqui eu estou com a opção de cortar. Eu vou fazer um corte aqui, viram? Eu quero somar, eu quero fazer uma soma desse espaço a mais aqui, ó. O que está passando da minha seleção, eu quero interceder, eu quero que aqui fique o triângulo, ou seja, o resto que havia em volta, somente o que havia sobreposto entre as duas partes, que é uma interseção, é que vão ficar visíveis, tá? Nesse caso, é muito importante vocês prestarem atenção nisso aqui, por quê? Vocês podem muito bem estar subtraindo, em vez de somando. E quando vocês vêm aqui, por exemplo, ó, eu vou lá e uso o laço livre para fazer esse pedaço aqui, ó. Eu estou aqui intercedendo, não olhei, não prestei atenção e venho aqui agora, continuo. Vou dar um zoom, porque senão eu vou ficar cego, né? Não precisa trabalhar de longe, tá, pessoal? Então vocês vêm aqui, no caso, fazendo a seleção. Eu não olhei lá, mas eu queria somar, mas eu não estou somando, eu estou intercedendo. E aí quando eu venho aqui, pessoal, percebam que tudo que eu havia feito aqui para baixo foi perdido, tá? Então, vocês prestarem atenção logo de início, quando pegam a ferramenta de seleção, qual operação booleana vocês estão usando, é fundamental para vocês, no caso, não perderem um trabalho inteiro, tá? Uma outra sacada bacana de usar essa ferramenta é que você não precisa ficar riscando, eu preciso riscar toda essa parte aqui, eu não posso tremer minha mão, não posso. Tem que fazer todo mundo. Não, você pode vir aqui, ó, e fechando, ó, você vai fazendo por partes. Você vem por partes, simplesmente. Ela fecha automática, tá vendo? Se eu parar aqui e soltar, ela vai fechar lá no ponto de origem, ó. Então, se eu vir aqui e fizer um balãozinho, ele vai fechar melhor, né? E é isso, tá, pessoal? Então, a ferramenta de seleção, ela funciona muito. Muito, muito. A gente usa muito essa ferramenta. Tá vendo que eu saí fora ali, ó. Como eu faço? Aperto o Alt do teclado e venho subtraindo, ó. Poderia também vir aqui e mudar para subtração e subtrair também. Ó. Detalhe, uma outra coisa que está acontecendo aqui, tá vendo essa difusão? Essa difusão está em 10, ou seja, quando eu for colocar a minha cor, ela vai ter um desfoque no objeto. Prestem atenção. Viu que não aconteceu nada, né?
porque aqui estava ativo. Vou vir aqui. Volto aqui na minha seleção lá, está com 10. Eu vou vir aqui agora, vou aplicar o Alt Del. Por quê? Alt Del. Ctrl Del, né? Porque eu quero a cor verde, que é a cor do background. Então, Ctrl é a cor de baixo, Alt é a cor de cima. Mais o Del do teclado. Vocês percebem que ficou um desfoque? Uma área desfocada ali, ó, que eu não queria. Eu não queria que isso acontecesse. Era para ficar perfeito o cortezinho. Então, eu perdi isso aqui agora. Simplesmente, eu fiz coisa errada, né? Não era para ter feito dessa forma, tá? Eu vou ter que começar de novo. Só que agora eu vou ficar esperto também, não só com as operações booleanas, mas eu também vou deixar aqui com o 0. Por que 0? Porque eu não quero um negócio desfocar a tua subtração, né? Digamos aqui. Olha que coisa interessante. Ó, viu que às vezes dá uns erros assim, normal. E é bacana, pessoal, vocês terem essa liberdade, tá? Esse domínio de... Nem sempre vocês precisam ter aquele cuidado de ficar passando. Vocês têm uma liberdade de ir riscando de uma maneira muito espontânea. Porém, vocês sabem que às vezes vocês vão ter que vir subtraindo alguma parte. Tá certo? Uma outra coisa que é importante vocês saberem quando usam a ferramenta de seleção é que você está vendo esse tracejadinho branco aqui? É porque a ferramenta está selecionada. Ou seja, muitas vezes vocês querem realizar algumas outras ações e ela não vai permitir. Tá? Por exemplo, eu quero, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Eu quero eu quero pintar esse fundo aqui com um brush. Eu vou pegar o brush aqui e eu vou vir pintar. Não está pintando. Por que não está pintando? Ai, meu Deus, não está pintando. Por que não está pintando, pessoal? Porque a sua seleção aqui estava ativa. Simplesmente por isso. Agora eu acabei de... Era lá que ela estava não só ativa, mas eu não criei uma camada nova agora. Então ela ficou mesclado com a camada de baixo, tá? Acontece também. Mas vamos resolver isso aí. Vou dar um Ctrl Z. Opa. Ó, viram que já deu um bug aqui, né? Eu coloquei laranja na parte de baixo. Então, tecnicamente falando, o que eu estou tentando fazer aqui, pessoal? Consegui, ó. Colocar todo mundo laranjado. Agora eu venho aqui e ativo o verde. Perfeito, está na condição que eu queria. O que acontece? Muitas vezes vocês fazem uma seleção, uma aplicação de cor, e daí vocês pegam o mouse, vem aqui, clica na parte de baixo e fala, agora eu vou pintar, sei lá, passar o brush aqui, ó. E o brush não vai passar. Por que não vai fazer isso, pessoal? Porque está selecionado. Se eu passar aqui dentro, ele também não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu estou pintando a camada de baixo. A camada verde, esse cara aqui em cima. Ou seja, se eu pegar agora e falar, puxa, vou pintar esse verde aqui. Só que detalhe, eu quero pintar o verde com laranja. Ó, ele vai pintar, tá vendo? Tá pintando dentro. Ele não pinta fora. Se eu colocasse outra cor aqui, pessoal, colocar vermelho, ó. Eu quero pintar aqui atrás. Ele não vai pintar. Não pinta nem a pau. Por quê? Eu não consigo pintar. Eu queria pintar. Será que eu tenho que vir aqui? Ah, não vai pintar igual. Por que não está pintando? Meu Deus. É porque está selecionado aqui, pessoal. E eu consigo só pintar aonde está selecionado. Onde tem seleção, eu consigo aplicar cor com o meu pincel. Onde não tem, eu não consigo. E daí, como eu faço para desfazer essa seleção? Eu venho no menu camada. Ou melhor, selecionar aqui, ó. E cancelar seleção. Eu atalho é Ctrl D. Cancelar seleção. Pronto. Agora eu consigo pintar atrás. Em qualquer lugar. Eu consigo pintar atrás aqui. Consigo pintar na camada que era verde. Agora ficou vermelho. Consigo pintar todo mundo. Não tem, digamos, fronteiras aqui que impedem que eu faça a minha pintura. Beleza? E o legal é que toda vez que vocês forem criar uma cor, vocês criam uma camada. Uma camada nativa do Photoshop. Tá certo? O que mais que eu posso usar como ferramenta de seleção? Porque vocês viram, puxa, eu tenho que ficar selecionando com laço ali, tão difícil, né? Existem outros caminhos? Existe, eu vou ensinar um para vocês agora. Percebam que eu selecionei a camada de cor. Tá? A camada onde tem o meu contorno, tá? O computador tá bem pesadão, hein? Vamos ver aqui, ó. Agora ativei. Eu quero, por exemplo, usar outro formato de seleção. Vou usar aqui um que seja mais rápido. Tá vendo esse cara aqui? Eu peguei o lacinho, né? O laço. Poderia usar esse outro também. Ferramenta de seleção rápida. Geralmente, a ferramenta de seleção rápida, ela funciona para quando tem muito degradê, né? Aqui não tem degradê, eu vou usar o laço. Só que tem um detalhe. Não tem cor. Aqui é transparente, ó. Não tem nada. Como eu faço para selecionar esse espaço? Basta eu clicar nele, ó.
Viram que todo esse espaço onde é transparente, eu peguei seleção com uma tolerância de 30%. Vocês percebem que no laço, na varinha mágica, tem aqui as operações booleanas. Eu podia somar. Quero somar com a seleção do pescoço. Olha só, vou somando com o do braço, com a mão. Opa, deu zica, olha só. Não aconteceu que eu peguei a camisa. Por quê? Em algum lugar dessa mão tem um ponto aberto. E esse lugar é esse carinha aqui. Tá vendo esse espacinho aberto aqui, ó? Ele simplesmente emite a minha seleção para toda parte. Não é o que eu quero. Eu queria apenas fazer igual eu estava fazendo aqui. Mas por que funcionou aqui e não funcionou nessa mão? Wilson, a mão não é marrom também? Não é na cor da pele? Pois é, mas como aqui tem um furinho, um buraco, um vazamento da mão, a linha não está preenchida totalmente, o preto, ela não está fechada. Então quando eu clicar na mão, eu vou pegar todo mundo que está fora dela. Ou seja, vou pegar a camiseta também. Não é essa a minha intenção, né? Vou deixar ele verde aqui, pessoal. Vou colocar uma cor nele aqui. Dá uma camada. Essa camada aqui, que eu criei vazia, né? Eu vou colocar verde. Qual que é o verde? O verde é Alt Del. Não, é Ctrl Del. Ctrl Del é o verde, ó, cor verdinho. Porém, eu consegui aplicar facilmente, tá? Só que olha que legal. Que legal assim, que interessante, né? Ele não pega totalmente, parece. Ele não ficou bonitinho igual ficou aqui, ó. Aqui ficou bonitinho, cara. Aqui não ficou. Por que não ficou? Porque ela pegou só a área de preenchimento, com uma tolerância baixa. Se eu aumentasse essa tolerância para 100% e viesse aqui novamente, vou excluir isso aqui e vou vir aqui novamente, ó. Vou lá na camada do contorno e vou clicar aqui com a varinha mágica. Pegou um pouco mais, mas não pegou muito ainda. Poderia ter pego mais, ó. Aquilo não vai pegar tanto. Agora, por que não vai pegar tanto? Porque aqui tem tons de cinza. E ele não pega tons de cinza. Eu teria que vir com essa ferramenta então, ó. Olha essa ferramenta aqui, ela pegou geral agora. Pegou muito. Não era o que eu queria também. Ela selecionou todo o meu quadro? É, basicamente. Essa aqui eu acho que ela não funciona tão bem quanto a varinha mágica, tá? Ela funciona mais em cores. Cores ela pega legal a seleção. Agora, nesse caso aqui ela não vai pegar. Tá certo? É legal quando você usa uma ferramenta de seleção e você não sabe o que aconteceu. Dá um Ctrl D aí pra desfazer a seleção, tá, pessoal? Porque pode ter acontecido alguma coisa errada. E você depois não consiga fazer nada e você vai ficar desesperado. E bastava fazer uma desseleção, cancelar a seleção. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Então vocês viram que a opção da varinha mágica é legal, mas ela não é tão eficiente, tá? Por isso que a gente acaba usando mais o laço. Além do laço, nós temos as ferramentas de poligonal e essa de imã magnético. Essa imã magnético, eu não gosto dela muito também. Por quê? Porque ela vai selecionando por fora, ó. Ela vai ficando uma coisa meio bagunçada, assim. Você clica e arrasta, ela vai fazendo sozinho, tá? Ó. E você não tem muito controle dela. Olha, ela não faz um acabamento muito bacana, tá certo? Então, eu não uso essa ferramenta para nada, na verdade. Porém, ela existe, tá? O laço poligonal, eu poderia usar ele. Só que o laço poligonal, qual que é a dica? A dica é você clicar reto por dentro. Ó, você nunca vai clicar aqui na beiradinha, tá? Você não vai vir aqui na beiradinha fazendo um contorno, é muito ruim. Não fica bom. Você vai vir sempre por dentro do contorno, pelo meio do contorno. Por quê? Porque o preenchimento vai estar atrás do contorno. Faz sentido que aqui não precise de um acabamento, porque depois vai ficar um preenchimento por trás do preto. Uma camada em cima da outra. A camada do preto tampa. Ó, é uma ferramenta muito legal, eu uso muito essa ferramenta. Olha como aqui tinha um furinho, tá vendo? Aqui tinha um furinho. Esse furinho aqui, ó, eu venho, traço reto, ó. Vou descer o meu braço afora aqui. Então, eu posso usar o laço poligonal, que ele me dá... Eu não tenho caneta. Puxa vida, eu não tenho canetinha. Tablet. E agora? Como eu faço? Não posso mais desenhar? Pode, você pode usar o laço poligonal. Eu quando não quero usar a mesa digitalizadora, por mais que vocês acreditem que por ter uma mesa digitalizadora, a gente não quer pensar em outra coisa a não ser usar a mesa digitalizadora, né? Na verdade, a verdade é que às vezes você não quer mesmo usar a mesa digital. Às vezes você só quer simplesmente usar o laço poligonal, cara. Eu usava muito laço poligonal. Às vezes você tá com, sei lá, com preguiça de ficar usando o tablet, você vai usar o laço poligonal. É isso, tá? Eu acho que nós pegamos as ferramentas de seleção principais aqui, são essas três. Essa outra, o que ela faz, Wilson? Você não falou dela. Ela faz seleções geométricas
em formas de forma geométrica. Ela faz seleção em formatos de forma geométrica. Então tem o quadrado e o círculo. Eu posso fazer círculos, elipses, posso fazer retângulos. E geralmente você não vai usar para nada assim nesse caso, né? É interessante. Tá? Geralmente o que você mais vai usar para desenhar ou é o laço poligonal ou é o laço livre, tá? E dependendo a imagem, se eu tivesse a imagem toda do Kobe ali montada, que eu não tenho mais aqui, eu já devo ter. Aqui, ó, vamos pegar aqui essa imagem do Kobe pintada. Eu vou anular aqui a outra, esse contorno. Eu vou anular essas também que ficaram meio bagunçadas, né? E na verdade, o que eu quero é de baixo, nem é de cima não. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou mostrar para você como é que funciona as outras ferramentas de seleção rapidinho. Só para vocês não dizer que eu não falei delas, tá? Mas olha que interessante. Esse carinha aqui, ó, que talvez seja a que nós mais usaríamos, ela seleciona tonalidades. Por exemplo, eu quero selecionar toda essa parte aqui, ó. Olha que coisa mágica, né? Ela pega até o preto aqui, mas enfim. Ela não é uma ferramenta meticulosamente perfeita, né? Tem lá as suas imperfeições, mas ó, consigo vir clicando e tirando as partes que eu não quero, tá certo? Mas ela é bem complicadinha de usar. No entanto, o laço, a varinha mágica, né? Desculpa, a varinha mágica ela também é bacana. Por que a varinha mágica é bacana? Porque ela permite que eu faça seleções de cores sólidas. Aqui é uma cor sólida. Ó, tá vendo que legal? Você mexe aqui na tolerância, que tá com 100%, tá pegando bastante próxima das tonalidades, né? Então, ela é legal. Ó, aqui ela já não funcionaria... Aqui ela funcionou bem porque eu peguei 100%. Tá? Mas se ela não tivesse com 100%, aqui com uns 30%, que é o que eu uso geralmente, ó, ela já não pegaria tão bem. Eu teria que ficar clicando várias partes para poder capturar ó, as cores. Ela fica bem bagunçada também. Nem todo lugar ela pega, tipo aqui. Eu não consigo pegar aquele quadrado ali. Mas tá, pessoal. Então você tem outras ferramentas de seleção também que vocês podem usar no Photoshop. A caráter de curiosidade. Beleza? Então a aula era isso. Valeu, um abraço, até a próxima aula.